O advogado Ezequiel Silveira, da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, a ASFAV, que atua na defesa de presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pronunciou-se pelas redes sociais sobre o início dos julgamentos das pessoas que foram presas simplesmente por estarem nas proximidades do quartel-general do Exército Brasileiro nos dias 8 e 9 de janeiro. O advogado explicou que já foi divulgado o voto do ministro Alexandre de Moraes no processo de uma das rés e explicou a proposta do ministro: condenar a ré pelo crime de associação criminosa a uma pena baixa, que foi substituída por penas alternativas. Silveira explicou: ele está condenando essas pessoas pela prática do crime de associação criminosa, mas veja a pena, uma pena muito baixa, 1 ano de reclusão. O advogado explicou que penas abaixo de 2 anos são substituídas por restrições de direito e expôs as restrições às quais as pessoas serão submetidas, apontando os absurdos contidos na decisão. Silveira explicou que houve ainda a condenação por outro crime, de incitação das Forças Armadas contra outros poderes, penalizado com multa, e a condenação por danos morais coletivos. Ezequiel Silveira expôs as suas observações sobre as arbitrariedades cometidas nos processos, como a condenação por órgão incompetente e a ausência do devido processo legal, e comparou com os casos das pessoas que aceitaram o acordo de não persecução penal, mostrando que as penas foram semelhantes para os condenados e para os que assinaram o acordo, com a diferença de que quem assinou entregou ao Estado uma confissão de culpa. O advogado expôs como o voto do ministro Alexandre de Moraes demonstra o grau de arbitrariedade das medidas às quais essas pessoas já foram submetidas e comprova a violação de direitos humanos. Ezequiel Silveira disse: comprova os abusos cometidos pelo STF contra essas pessoas quando as prenderam, ali no dia 9 de janeiro. Silveira explicou: mesmo quem foi condenado, não caberia a prisão. Ela vai ter uma pena alternativa. E essas pessoas foram presas, sequestradas ali na frente do quartel-general do Exército em Brasília. Essas pessoas foram colocadas em ônibus e ficaram por horas circulando aqui em Brasília. Tiveram que fazer suas necessidades dentro dos ônibus. Foram presas, passaram meses presas, comendo aquela comida horrível ali da Papuda e da Colmeia. Passaram por diversas privações, humilhações e agora chega uma condenação dizendo que foi um crime muito leve, não cabe prisão. O advogado apontou: se não cabe prisão após a condenação, jamais deveria ter cabido prisão antes da condenação, essas prisões preventivas alongadas por meses, às quais essas pessoas foram submetidas. Então fica aí agora comprovado mais um abuso do ministro Alexandre de Moraes. E nós vamos buscar a reparação e a responsabilização do ministro Alexandre e de seus cúmplices ali no STF. Silveira explicou: foi prolatado o voto do ministro. Agora os outros ministros vão votar junto com ele e a gente vai ter, assim como no 4922, provavelmente, a certeza de que eles concordarão com essas medidas, assim como concordaram com aquelas outras condenações arbitrárias do inquérito 4922, em que as pessoas foram condenadas a 14 e 17 anos sem ter qualquer prova de que elas tenham cometido crime algum. O advogado apontou: neste caso desta moça é a mesma coisa. Não há foto, não há vídeo, não há testemunha que diga que ela estivesse ali cometendo crime nenhum. Mas, como ela estava ali, se manifestando contra o espectro ideológico do qual Alexandre de Moraes e seus pares ali do Supremo fazem parte, aí recebem essas punições absurdas e ilegais. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem provas nem indícios de crimes e sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal.
Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas, sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Se você possui algum familiar investigado pelos atos do 8 de janeiro, principalmente no inquérito 4921, preste muita atenção nesse vídeo. Eu sou Ezequiel Silveira e eu quero trazer para vocês uma notícia que acabou de sair. Do dia 11, hoje, 11 de outubro de 2024, até o próximo dia 18, estão sendo julgados os 15 primeiros réus do inquérito 4921, ou seja, daquelas pessoas que foram presas em frente ao QG do Exército. E eu queria ler com você aqui um trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes. Depois a gente pode até ler esse voto na íntegra para a gente ver ali os absurdos que estão nessa decisão do ministro, mas eu quero trazer a parte final, para você ver a condenação a que essas pessoas estão sendo submetidas. Olha só, a conclusão, né, depois de tudo que ele fala aí nessas 42 páginas do processo, é que ele julga procedente a ação penal para condenar, ou seja, ele está condenando estas pessoas pela prática do crime de associação criminosa. Ele diz que ali na frente do QG estava havendo uma associação criminosa e condena esta pessoa por esses crimes. Mas veja a pena, uma pena muito baixa, 1 ano de reclusão pela prática desse crime. Só que, de acordo com o Código Penal, se você sofre penas abaixo de 4 anos, você não fica preso, você cumpre essa pena em liberdade. E sendo penas inferiores a 2 anos, você tem a possibilidade de substituir essa pena privativa de liberdade
por uma pena restritiva de direitos, ou seja, ao invés de ficarem presas, essas pessoas estão sendo condenadas às seguintes medidas. Primeiro, prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas pelo total de 225 horas, observando os limites mensais no mínimo de 30 horas, ou seja, pelo menos 30 horas mensais até alcançar o limite de 225 horas. Outra medida, participação no curso de Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, que é aquele mesmo curso que as pessoas que assinaram o acordo de não persecução penal estão sendo submetidas. E daqui a pouquinho, no final, vou falar um pouquinho sobre o ANPP. Proibição de ausentar-se da comarca que reside até a extinção da pena, ou seja, durante esses aí aproximadamente 6 meses em que a pessoa estará cumprindo essas medidas, ela fica impossibilitada de se ausentar da sua comarca. E também fica impossibilitada de utilizar as redes sociais até a extinção da pena. Mas olha esses 2 últimos pontos, que absurdo. Ele fala que, primeiro, a pessoa fica a manutenção da suspensão dos passaportes pelo Brasil em nome da pessoa, ou seja, ele diz que essa pessoa não poderá mais ter passaporte e no final ele fala que a revogação do registro ou porte de arma de fogo existente, ou seja, fica revogada se a pessoa tiver ali o registro ou posse de arma de fogo. Ele não fala aqui se a pessoa vai poder tirar esse registro novamente, mas o passaporte, pelo que me dá a entender aqui, é que a pessoa não vai mais poder tirar um passaporte, ou seja, a pessoa agora vai receber uma pena de caráter perpétuo, em que ela não poderá mais sair do país, não poderá mais ter um passaporte para poder viajar. Então, eu não sei se foi mal escrito este trecho da decisão, ou se de fato o ministro não quer permitir que essas pessoas nunca mais possam emitir um passaporte. Em relação ao outro crime, né, que era o de incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os poderes constitucionais, o ministro fixou como pena apenas a pena de multa. 20 dias multa, cada um no valor de meio salário mínimo, ou seja, 10 salários mínimos que a pessoa deverá pagar como punição pelo segundo crime, que é o de incitação das Forças Armadas contra os poderes constitucionais. Então nós temos aí 2 crimes e 2 penas. Associação criminosa simples, a pessoa foi condenada a 1 ano de reclusão, que vai ser substituído por aquelas medidas, e o crime de incitação ao crime, que foi penalizado aqui com o valor de 10 salários mínimos. Além disso, há também uma condenação de indenização a título de danos morais coletivos, ou seja, entende-se aí que houve um dano moral em relação ao ente público, né? E, por conta disso, ele condena aí as pessoas ao pagamento de 5 milhões de reais com o pagamento por esse dano moral. Então, todo mundo tem que pagar 5 milhões de reais? Não. Essa dívida ela é solidária. Ele fala aqui, ó, a ser adimplido de forma solidária. Ou seja, se todo mundo pagar um pedaço e der os 5 milhões, está tudo ok. Se uma pessoa for lá e pagar os 5 milhões, está todo mundo ok. Então, isso é uma dívida solidária. E aí, por último, ele só informa que se as pessoas descumprirem aquelas medidas anteriores lá, né, de proibição de ausentar-se da comarca, de utilização das redes sociais até o final do cumprimento da pena, ela pode voltar a ser presa, então ficar atentos a isso aí. Então, gente, algumas observações que eu tenho para fazer a respeito desse voto. No corpo do voto, e aí a gente pode fazer uma live depois para ler o voto na íntegra, mas ele fala lá, fala da competência do Supremo Tribunal Federal, que a gente sabe que não existe, fala também que não houve cerceamento de defesa, e está claro, porque ele fala assim, não houve cerceamento de defesa, e na sequência ele fala, ela foi notificada para apresentar a defesa e não apresentou, e mesmo assim o processo seguiu, o que é inadmissível no processo penal, porque não existe revelia no processo penal. Então, se você é notificado para apresentar uma defesa, e no caso dela não tinha condição de pagar um advogado, o ministro tem que determinar que o processo vá para a Defensoria Pública, e a Defensoria Pública apresente a defesa para essa pessoa, para que o processo possa seguir. E o que ele fez? Não apresentou a defesa, então fica sem defesa e segue o processo. Isso é um claro cerceamento de defesa em relação à ré, e o ministro cometeu, mas existem diversos outros pontos, diversas outras divergências que a gente pode analisar adiante. Quero falar aqui para finalizar sobre o acordo de não persecução penal. Estas pessoas que estão sendo condenadas agora e que deverão ser condenadas adiante, que são aí cerca de 1.500 pessoas, são aquelas que não aceitaram assinar o acordo de não persecução penal.
E você vê que a penalização para quem assinou o acordo, para quem não assinou o acordo, é semelhante a quem assinou. A diferença é que essas pessoas não confessaram a prática dos crimes. Então, a gente sempre foi contrário a que as pessoas assinassem esse acordo de não persecução penal, justamente porque a gente sabe que as acusações são muito leves e que a pena seria leve como essa que nós estamos vendo. Entretanto, existem pessoas que corriam, por exemplo, o risco de ir para a prisão, outras que estavam na prisão e só evitariam ficar presas por um tempo que ninguém mais sabe quando seria o julgamento dos seus processos. Então, para isso, era mais interessante para elas assinar o acordo de não persecução penal. Então, para quem analisou essas circunstâncias, ou de repente teve celular apreendido lá na Polícia Federal e decidiu assinar o acordo, então para essas pessoas que assinaram, a gente vê ali que a punição é muito semelhante a quem não assinou, como a gente está vendo aqui agora. E por último, a última observação que eu queria fazer em relação a estas condenações comprova-se os abusos cometidos pelo Supremo Tribunal Federal contra estas pessoas quando as prenderam ali no dia 9 de janeiro. Você vê que, mesmo quem foi condenado, não caberia prisão. Ela vai ter que cumprir uma pena medida alternativa ali de cumprimento de serviço, prestação de serviço comunitário. E estas pessoas, elas foram presas, sequestradas ali na frente do quartel-general do Exército em Brasília. Essas pessoas foram colocadas em ônibus e ficaram por horas circulando aqui em Brasília, tiveram que fazer suas necessidades dentro dos ônibus, foram presas, passaram meses presas, comendo aquela comida horrível ali da Papuda e da Colmeia, passaram por diversas privações, humilhações, e agora chega uma condenação que, como a gente já vinha alertando, né, dizendo que foi um crime muito leve e não cabe prisão. Se não cabe prisão após a condenação, jamais deveria ter cabido prisão antes da condenação, essas prisões preventivas alongadas por meses, às quais essas pessoas ficaram submetidas. Então, fica aí agora comprovado mais um abuso do ministro Alexandre de Moraes, e nós vamos buscar a reparação e a responsabilização do ministro Alexandre e dos seus cúmplices ali no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Agora foi prolatado o voto do ministro. Agora os outros ministros vão votar juntamente com ele. E a gente vai ter, assim como houve no 4922 ali, provavelmente a certeza de que eles concordarão com essas medidas, assim como concordaram com aquelas outras condenações arbitrárias do inquérito 4922, em que as pessoas foram condenadas a 14, 17 anos, sem ter qualquer prova de que elas tenham cometido crime algum. E neste caso dessa moça aqui, desse processo, é a mesma coisa. Não há foto, não há vídeo, não há testemunha que diga que ela estivesse ali cometendo crime nenhum, mas como estava ali se manifestando contra, né, o espectro ideológico dos quais o ministro Alexandre de Moraes e os seus pares ali no Supremo fazem parte, aí recebem essas punições absurdas e ilegais. Mas a gente vai continuar denunciando e mostrando o que está errado.